Ok. Passar aqui para meu celular. Opa! Vou fazer a divulgação aí. Quer me passar o link? Eu ponho no meu Face? Ela pode passar por... É 011? Monteiro? Tá ao vivo, tá? Tá ao vivo? Passa para ela ali meu contato. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui no nosso podcast, nossa rádio, ZRTV. Também na transmissão ao vivo no YouTube, nos nossos aplicativos que você pode ouvir no seu rádio do seu carro, né? E também na nossa página da Zona Noroeste. Boa noite a todos. E hoje tenho um prazer de receber aqui nossa senadora, Janaína Pascoal, para falar um pouco sobre o Senado, sobre sua trajetória. Seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. E do meu lado também, nosso amigo Monteiro, que todos já conhecem, que é da nossa Zona Noroeste. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, honra é minha, né, poder estar aqui, mas eu sou deputada, né? Deputada, mas vai ser senadora. Vai ser senadora. Não, eu falei, deixa eu falar, que eu não sei se ele está dizendo assim, por gentileza, né? Mas eu sou deputada estadual aqui em São Paulo. E então estou muito feliz. Eu estava falando antes de começar a delícia que é Santos, né? Tanto que eu ouvi desde pequenininha meu pai dizendo que quando ficasse um pouco mais velho, que ele queria morar em Santos. Não conseguiu, mas é uma alegria poder estar aqui. A Baixada Santista é muito boa, né? Para se morar, para se viver, tem aumentado mais. É mais metropolitano, né? E tem tudo a crescer. E também algumas melhorias que nós precisamos para a nossa região. Né? Janaína, por favor, eu quero que você me diga a sua trajetória até chegar à posição onde deseja ser senadora aqui por estado de São Paulo. Bom, você começou... eu sou advogada, estou afastada da advocacia porque eu entendi que era importante cumprir esse mandato com dedicação exclusiva. E eu vou dizer, as pessoas acham que o deputado não trabalha. Só não trabalha se não quiser, porque trabalho não tem fim. São 25 horas por dia, sem brincadeira. Então, eu sou advogada, que estou afastada desse período, e sou professora de Direito Penal na Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco. E, por exigência constitucional, para poder assumir o cargo, eu tive que pedir a licença não remunerada, porque, como a Assembleia cuida das contas da USP, então existe uma incompatibilidade. Eu até poderia dar aula particular, mas em instituição pública não. Então, eu estou licenciada. E, assim, eu dou muita palestra no exercício do mandato, tá? Eu vou nas câmaras de vereadores, desenvolver temas, as universidades que chamam, mas nada cobrado, tudo como parte do mandato, porque eu acredito verdadeiramente que faz parte do meu trabalho levar essas ideias, ouvir a comunidade, entendeu? Trazer as ideias para a Assembleia, né? De discutir com os meus colegas, e nesse trabalho... eu não faço diferença partidária. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje. Ontem eu fui para Itanhaém e Peruíbe. Aí chegou uma reclamação lá. Posso falar? Claro, fica à vontade. Uma reclamação de um funcionário do sistema prisional, né? Onde ele disse assim, olha, doutora, que situação. Se a gente está dirigindo um veículo e alguém bate na gente, não é a gente que bateu, alguém bate. Nós somos punidos. Eu achei tão absurdo que eu estou até levantando isso, mas ele falou, nós somos punidos. Retiram o nosso colete à prova de balas. Eu falei, mas peraí, que tem uma coisa a ver com a outra? Ele falou, então, por isso policial? Que eu tô... Ele se chama policial penal agora, sim, né? Porque sim, foi aprovada uma entendi. legislação, mas são os funcionários do sistema prisional. E ele falou assim, a gente recebe como punição a perda do colete. Então, por exemplo, isso é um tema que eu vou debater com os meus colegas. Eu estou levantando, vou fazer requerimento de informações, mas eu vou debater com os meus colegas. E é uma pauta que não é partidária, é suprapartidária, entendeu? Humana. Então eu gosto muito de estar na ponta. Né? Então, dependendo do projeto que eu faço uma série de visitas. Então, tem muitas questões na área de saúde. Eu visito as maternidades, eu visito os hospitais, sabe assim? E ali você vai ouvindo. Às vezes você vai numa visita para ver uma questão, mas aí a pessoa te puxa, te conta outra coisa.
Aí eu já volto com a listinha para apurar outras coisas, entendeu? E eu trabalho muito com os instrumentos do regimento interno, né? Então tem que requerimento de informações, você tem solicitações, quando o secretário vai lá, você tem a possibilidade de se manifestar, você entendeu? Sim. Então eu acabei levando a minha experiência de advogada e de professora para dentro da Assembleia, sabe? E nesse aspecto está sendo muito legal, né? Que o meu mandato vai até dia 15 de março. Então, é uma experiência assim, muito rica de vida. Né? A gente cresce muito como ser humano nesse contato com as pessoas. Né? Eu sou nascida e crescida no estado de São Paulo, por advogar há muitos anos. Eu assim, conheço muito São Paulo, né? Fiz muita audiência em várias cidades. Até eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma reunião em Itanhaém, por causa de um projeto da área de esportes. A secretária da Juventude falou, não, doutora, a gente vai fazer um roteiro para a senhora conhecer a cidade. Eu falei, mas menina, eu conheço. Então, assim, essa vivência, né, faz com que eu conheça muito o estado de São Paulo, né, o que me ajudou também na condição de deputada. Como deputada, passei a conhecer mais, né? É um olhar diferente, né? É um olhar diferente, assim. E eu acho que isso capacita, né, para outros passos, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho conversado com quem está correndo para deputado federal, até para Senado mesmo, porque a gente dialoga com as pessoas. Eu digo assim, se ganhar, não se encastele, sabe? O que eu acho que tem de pior. Muitos fazem isso. E sobretudo quando o cargo é em Brasília. Né? Brasília é um mundo à parte. Então, acho que quem está concorrendo a um cargo em Brasília precisa ter essa vivência como deputado estadual. Eu acho que ela te capacita mais, não só por conhecer, mas por mostrar que você não pode ficar tão inacessível, entendeu? Uhum. Acontece muito, eu recebo muitos vereadores, prefeitos, representantes assim de movimentos que vão na Assembleia. Eu tento atender todo mundo. Como eu gosto muito do plenário, eu trabalho muito na parte da parte legislativa, às vezes eu não posso atender, mas eu procuro atender. Eu recebo muita queixa de vereadores que fazem uma dificuldade grande para comprar uma passagem para ir para Brasília e não conseguem ser atendidos por um deputado nosso. Falou, doutora, a gente bate na porta de todo mundo, ninguém atende a gente, entendeu? Senador, então, nem se fala, a gente nunca é atendido. Então eu falei, não pode. Quem está concorrendo não pode se encastelar, entendeu? Você tem que ter... A grande maioria faz isso, né? Você acaba entrando, não sei se é o esquema deles, você se blinda, né? Fica blindado num lugar e você não tem mais contato com a pessoa. Eu vi até o Paulo Alexandre falava assim, lugar de política na rua. Isso é interessante, você ter um contato com a pessoa. Eu acho assim, eu não sou, por exemplo, muita gente fala, poxa, foi bem votado aqui, nunca mais voltou aqui. Eu não sou aquela pessoa de fazer social. Entendeu? De estar ali no dia a dia, porque eu gosto muito, eu acho muito importante a parte legislativa. Tem que ter alguém cuidando dos projetos, vendo a qualidade dos projetos, barrando maus projetos. Mas eu entendo que você não pode fazer projetos, votar projetos, sem ouvir a população. Que às vezes você acredita que uma coisa é boa, mas você não ouviu, entendeu? Sim. E o mundo da política ele é muito assim, a pessoa tem uma ideia, tem uma concepção, e vai adiante sem ouvir, sabe? Eu enfrentei muito isso quando eu lutei para as mulheres poderem escolher ter seus filhos por cesariana, porque quem depende do SUS sabe, é uma imposição do parto normal. Não adianta querer discutir. Já comprei uma briga feia aqui. Então, aí eu apresentei o meu segundo projeto, foi para garantir à mulher esse direito. Com a graça de Deus e muito trabalho, eu aprovei. Hoje é lei no estado de São Paulo, né? É a Lei 17.137 de 2019, que a mulher tem direito de escolher fazer a cesariana. Entendeu? Então a gente vai arrumar confusão. Porque eu já quebrei um pau, a Dani já sabe. Depois você me dá o nome das entidades que nós vamos lá. Porque a gente está indo em várias, tá? Porque o que acontece? Posso falar sobre isso? Claro. O que acontece? Quando eu cheguei com essa pauta na Assembleia, a gente não quer arrumar encrenca, mas eu tenho que falar. A mulherada de esquerda se fechou. Que não, porque o parto normal é maravilhoso, porque o parto normal isso, parto normal aquilo. Eu falei, mulher sofrendo. Aí eu falei, amiga, você já conversou com a mulher que depende do SUS?
Porque uma coisa é fazer parto com música, parto com não sei o quê, com um obstetra atrás da porta, esperando para saber se vai dar alguma coisa errada. Aí você tem a música, aquela coisa, a banheira. Você sabe o que é você chegar numa instituição com a bolsa rompida e mandarem você de volta porque não está na hora? Ou começar a induzir parto e você ficar 17, 20, 30 horas sofrendo de dor, gritando, e aí, quando vão ver que o coração do bebê está parando, aí convertem numa cesariana. Quando acontece ou a morte da mãe, ou a morte do bebê, ou o sequelamento, né, que muitas crianças PC, paralisia cerebral, por força da falta de oxigênio nesse momento, aí joga a culpa na cesárea. Mas, na verdade, não foi uma cesárea. Foi uma tentativa de parto por horas a fio. E quando converteu em cesárea, você está entendendo? Claro, já é uma emergência, já passou. A gente já passou. Aí você já tira o bebê dali. Eu acompanhei casos como advogada, que isso me capacitou para brigar por isso e brigo. Eu acompanhei casos de bebê que sai da barriga da mãe, porque aí quando faz a cesárea, já é tarde. Parece que tirou de uma sopa de ervilha, por causa do mecônio. Que a gente antigamente falava comer cocô, né? Não é cocô, sim, é o mecônio, entendeu? E aí coloca a criança na incubadora, coloca a criança na UTI neonatal, não adianta. Então eu expliquei tudo isso aí para elas. Não, porque o parto normal. Então adorei saber disso. O que é isso aí? O que é isso aí? É você estar encastelado. Você conversa com as intelectuais, mas não conversa com a mulher da vida real. É isso, amigo. Você tem que conversar com a mulher da vida real. Exatamente. Aí fiz audiências públicas. Aí eu respeito todas as posições. Eu sou contra legalizar aborto, tá? Sou contra. Aí nas audiências públicas vieram várias delas, né? Para dizer que eu estava errada. Se juntaram várias. Falei, venham que eu encaro todas. Aí começaram, não, porque a mulher da periferia não tem condição de decidir. Falei, peraí, amiguinha. Não é você que diz que ela tem que decidir fazer aborto, que o SUS tem que cobrir? Então, essa mulher que você diz que não tem condição de dizer como é que o filho dela vai nascer, aí de aborto ela pode. Então, para o aborto ela é consciente. Para decidir uma cesariana, ela não tem capacidade. Então, assim, a gente tem que ir, pegar o próprio argumento da pessoa e ir mostrando a incongruência, entendeu? Conseguimos aprovar, é lei desde 2019. Olha só, soubesse. Aí um deputado de Silmeira, porque eu tive mais voto que ele, entrou para questionar judicialmente. A Procuradoria da Casa, que é muito correta, brigou até lá em cima, nós conseguimos, a lei está vigorando. Mesmo assim, no estado inteiro, eu recebo reclamações. Tem um caso na Zona Leste de São Paulo, de um bebê que foi para a UTI depois de romper o útero da mãe, com essa tentativa do parto normal, e entra fora, se quiser não sei o quê. Então, a gente vai visitar. Eu não sou sensacionalista, do tipo que chega fazendo vídeo, gritando, eu não sou assim. Mas a gente vai visitar, quer entender o que está acontecendo, leva a lei, entendeu? Falou, sabia que é lei? Né? Então, assim, eu estou fazendo esse trabalho de concretizar a lei que está aprovada, entendeu? Porque eu vi muito bebê morrer sem precisar. Aconteceu conosco aqui uma solicitação, duas, né? A primeira a gente resolveu, mas a primeira situação, a gente tem muitos seguidores, 1,5 milhão por mês, de visualizações por mês. E teve uma que a pessoa, eu me sensibilizei e comprei a briga, né? Eu falei, pô, a menina não aguenta mais de dor, ela não suporta mais. Enfim, fizeram a cesárea. Mas a gente teve que ir para a parte da mídia para postar e mostrar. Pena que eu não trouxe. Eu vou passar, depois você me dá seu contato, sim, vou passar para você a lei. Vou passar todas as falas, vou passar os depoimentos dos médicos. Porque, como eles ficavam falando que eu era mentirosa, eu comecei a falar e buscar os médicos. Mas falam, segundo um médico, isso no meu contato, segundo um médico. Falou que era lei, que não poderia fazer, que tem que esperar até a última semana, o último dia, o último horário, o último minuto, para fazer a cesárea. Eu falei, bonito. Isso é legal. Agora eu vou te falar o seguinte, se fosse uma pessoa que tivesse grana, e falasse assim, bonitão, vai fazer, acabou. Agora, você vai fazer. É assim, pobre não tem vez. O Conselho Federal de Medicina, desde 2016... tem uma resolução dizendo que é ético o médico atender a decisão da mulher desde que esteja com 39 semanas completas. Porque você não pode fazer... Que antigamente tinha aquela coisa, faz com 37, porque tem não sei o quê. Não.
a criança tem que estar madura para nascer, né? A criança estando madura, que são as 39 semanas completas, é ético o médico atender o desejo da mulher, a decisão da mulher. Eu nem estou pedindo para no SUS eles agendarem. Eu estou pedindo para essa mulher, quando chega, né, tem casos que chega com 42 semanas. Eu peguei casos que o médico que fez o pré-natal fez a indicação da cesariana. Chega na maternidade, eles dizem, não, nada disso vale. Aqui, o que o médico do pré-natal está falando não vale. Ué, então para que a gente incentiva tanto fazer pré-natal? Entende? Então, assim, é um tema tabu. Nós precisamos falar sobre isso, porque tem muitas, não são só as mulheres, são as famílias. Porque quando eu consegui aprovar essa lei, eu recebi e-mails de homens que perderam suas esposas, avós que perderam seus netinhos, entendeu? Por força dessa política assassina. É uma política assassina. Isso não pode acontecer. Eu nem sei porque eu comecei a falar isso. Mas acho que o momento seu projeto, eu acho que foi uma coisa legal. Alguma coisa que eu estava explicando, eu ia contar alguma coisa que eu levo as pautas, é isso. E eu dialogo com os meus colegas. Entendeu? Eu ouço a população e eu levo para os meus colegas o que está acontecendo na realidade. E as pessoas se fecham no seu mundo. Hoje a política, tanto no nível aqui municipal, estadual, mas também no nacional, são monólogos. Os grupos só conversam entre si, repara. Repara. E com esses monólogos, nada se constrói, amigos. Nada se constrói. Verdade. E, Janaína, você agora quer um espaço no Senado, né? Eu acredito que a gente estava conversando com o Neco agora há pouco, né? Muita gente deixa passar o Senado. É tão importante, a gente agora, incrível que pareça, nessa confusão toda de esquerda e direita, a gente começou, acho que o povo brasileiro começou a entender a política. Por que as coisas não estão funcionando? Por que o projeto que o presidente deseja não passa no Senado, não passa nos deputados federais, toma veto? Isso é importante. Então, eu acho que o brasileiro agora está entendendo a importância do Senado. Porque muito projeto não chega no Senado, bate e volta. Então, a gente precisa que você passe para a gente a importância no Senado para todo mundo. Pra gente Sim, o Senado é a casa... Quem que é o senador? O senador é representante do Estado. Então, enquanto tem 513 deputados federais que representam o povo, São Paulo tem 70 lá. O Senado representa os estados. Cada estado tem 3 senadores. A cada 4 anos tem uma eleição. Por exemplo, em 2018 nós trocamos 2. Agora nós vamos trocar 1. Então é a eleição de um único senador. Pensei que era 2. Não, é uma eleição dificílima, um só. É uma única cadeira, um único turno. Então, assim, para governador tem 2 turnos, para presidente tem 2 turnos, para senador é um só. Aquele que tiver um votinho a mais, levou. Entende? Ele é representante do Estado. Sim. Ele fala pelo Estado. Então, por exemplo, quando tiver uma briga, vamos supor, em questão de divisão de tributos que foram recolhidos, a mudança na regra da distribuição dos tributos, o senador tem um papel relevante, né? O Senado tem um papel importante no processo legislativo. A Câmara faz o projeto, sabe? Aprova, e isso passa pelo Senado para fazer uma revisão, entendeu? Então, os senadores, eles normalmente podem barrar o que vem de ruim da Câmara. Tá compreendendo? Entendi. É uma Câmara revisora, vamos dizer assim. E se tiver a prática de algum crime por alguma autoridade, né, um crime de responsabilidade, o Senado é a casa que vai julgar, entendeu? Então, é muito importante a gente olhar pelos senadores. E, geralmente, as pessoas deixam para o último momento. Deixa eu te perguntar, Janaína. Você tem a noção de quantos senadores estão candidatos pelo estado de São Paulo hoje? Eu acho que são 11. 11? Pelo que eu vi, que às vezes sai ali, né, nos jornais, assim, até assim a cara, a origem de cada um, partido, tal. Eu acho que são 11. 11. Isso. Tá bom. Aí um candidato desponta na pesquisa, tá lá em cima, os demais candidatos estão acompanhando, estão ali para a par e tal. E vai que esse candidato seja eleito, senador,
E ele recebe um convite do governo para fazer parte de uma secretaria ou de um ministério. Sim. Se ele se afastar, o segundo colocado assume. Não, amigo. Não. A gente perde isso. Não. O que acontece? Por exemplo, né, os dois candidatos que estão ali... Nós estamos falando sobre isso. Na verdade, tem algumas pesquisas em que eu estou em segundo lugar. Sim. E tem algumas pesquisas em que eu apareço em terceiro, pertinho do outro. Eu estou variando aí entre 10% e 16% a depender da pesquisa, tá? Como é que funciona? Vamos supor, se o primeiro colocado ganhar, que hoje é o Márcio... Vou falar os nomes aqui, né? É o Márcio França, que é o candidato do Lula. Tá? O Márcio França é o candidato do Lula. Se o Márcio França ganhar, pelo menos quando houve o convite para ele sair ao Senado, saiu na imprensa que ele seria chamado para ministro. Se o Lula ganhar, o Márcio França ganhar, ele vai ser convidado a ministro. Quem assume é o suplente dele. Entendeu? Porque a eleição ao Senado é uma eleição de 3 pessoas. É o cabeça, o primeiro suplente, o segundo suplente. Se o Lula ganhar e o Márcio França ganhar, o Márcio França vira ministro, quem vai assumir é um jovem, esse é o suplente, ele se chama Juliano Medeiros, tá? Em termos, assim, de coisa de crime, eu não sei de nada que o desabone. Mas ele é um esquerdista raiz. Em que sentido? Ele defende legalizar aborto, ele defende legalizar droga. Eu não estou inventando. Basta entrar no Twitter dele. Ele acabou de publicar um livro. Ele acabou de publicar um livro onde ele fala a volta do comunismo na América Latina, alguma coisa assim. Está no título, não é mentira. Deus do céu. Então, assim, eu fico preocupada que a nossa única cadeira vai ser ocupada, entendeu? Por uma pessoa que é esquerdista, vamos dizer assim, assumida, é raiz, né? No lado de cá, que é o candidato apoiado pelo presidente, que é o ministro Marcos Pontes, mais conhecido como astronauta, ele era ministro. Se o presidente ganhar, ele vai voltar a ser ministro. Tá? Isso. Então, quem vai assumir o suplente dele, que hoje é um vereador de Campinas, tá? Que é um pastor, se eu não me engano. O que eu acho errado? Tá? Eu acho. E aí, com relação ao Marcos Pontes, tem um perigo que eu preciso alertar. O Marcos Pontes, ele já é suplente do senador Giordano, que foi o que ficou no lugar do Major Olímpio. Major Olímpio, infelizmente, faleceu, que Deus o guarde e tenha. O primeiro suplente dele foi quem assumiu, o senador Giordano. O segundo suplente, que já era o astronauta, hoje é o primeiro suplente. Então, eu entendo que ele nem poderia concorrer, porque não existe a possibilidade do senador ficar sem suplente. Se ele for eleito, além dessa história de que ele vai virar ministro, se acontece qualquer coisa com o outro, a gente vai ter que fazer uma outra eleição para poder... Uma eleição fora de tempo. Somente para senadores. Somente para senadores. Então, eu entendo né? que ele não poderia concorrer. Né? É um bom esclarecimento. Não sei porque o TSE... não falou nada por enquanto, mas, por exemplo, o Márcio França vai impugnar. Se eu candidata, o Márcio França não interessa impugnar o Marcos Pontes, porque se impugna, eu corro sozinha, entendeu? Ele prefere que tenha os dois para dividir os votos da centro-direita. Agora, vamos imaginar, porque todo dia alguém me escreve pedindo para eu desistir. Todo santo dia. Já está em segundo, né? Todo santo dia. Desiste. Não é assim, eu tenho certeza que se eu desistir, aí o Márcio França faz a impugnação do Marcos Pontes. Porque ele não pode concorrer. Entendeu? E aí, o que eu acho? É muito injusto você ter uma eleição tão importante onde os candidatos, na verdade, não querem ser senadores. A única que quer, de verdade, o Senado sou eu, entendeu? Eles não querem, eles querem fazer escada, querem ser ministro, querem ter outros cargos. Querem exercer. Concorrer, por exemplo, no caso do Márcio França, com todo respeito, concorrer ao Senado foi um prêmio de consolação que o Lula deu para ele, porque o sonho dele, ele nunca mentiu, o sonho nesse aspecto, o sonho dele era ser governador. Governador de Estado. Como teve o acordo com o Lula, ele ganhou um prêmio de consolação para concorrer ao Senado para depois ser ministro. É justo isso? Que não, né? Entendeu? Com São Paulo, com o Brasil, eu entendo que não. E é visível, né? A gente vê isso aí.
Eu acho de uma extrema importância, quando eu, conversando com o Éder, né, que é uma pessoa que tem uma paixão aqui pela cidade de Santos, em especial aqui pela Zona Noroeste, também, que eu sou apaixonado. Aí eu falei para ele, Éder, vamos trazer a minha amiga, a senadora Janaína Pascoal, na rádio. Ele falou assim, pô, beleza, vamos lá. E aí eu fiquei muito feliz, né, dele abraçar essa causa, porque há anos que a gente vem fazendo um trabalho aqui na Zona Noroeste, Dia Internacional da Mulher, e a gente sempre está trazendo novidades. E eu fiquei feliz da tua fala a respeito de aborto, do atendimento à mulher, que o próximo encontro, tenho certeza, você senadora ou deputada, vai ter um convite para estar com a gente. Vai ser uma alegria. Vai ser um prazer. Se for senadora, tem que vir de novo. E vai vir aqui agradecer, porque a Zona Noroeste, na verdade, é um celeiro de uma importância fundamental na política santista. Nós estamos mais ou menos quase 200 mil habitantes, não? Ou a Zona Noroeste tem 140 mil pessoas, 140. Né? 140 mil pessoas. Né? Santos inteira nós temos 460 mil pessoas. Né? Como a gente estava conversando sobre política, eu cobro política há 20 anos na Câmara de Santos. Até hoje. Então, né, os outros jornalistas, os amigos meus, acabaram cansando não indo, mas eu sou o único que vou frequentemente na Câmara de Santos. O que eu estou vendo no nosso cenário político é que tem muita gente se beneficiando, não aqui, não em Santos, mas uma esfera nacional que muitos youtubers, muitos seguidores, estão se favorecendo dessa situação sem ter nenhum parâmetro para ser um político. Isso é ruim. Viu? Isso é muito ruim. Quer dizer, eu vejo algumas coisas em Santos mesmo, e vejo no estado total, né? A gente vai acompanhando, vimos um menino lá, um vereador no Rio de Janeiro, e outras pessoas que não têm capacidade alguma de exercer a função de vereador, não tem capacidade alguma de exercer a função de deputado estadual ou federal, e se aproveita dessa molecada que deveria estar entendendo um pouco a situação do país para saber para onde votar. E isso é ruim, que nem a Janaína é advogada, ela atua, tem um trabalho com as pessoas, ela estudou para isso. Né? A mesma coisa você pegar lá, que eu sempre falo, pô, você quer ser o presidente? Ok, você é formado em quê? Né? Vamos fazer um levantamento, fazer um estudo, para a gente fazer qualquer emprego, você tem que fazer um concurso público ou o que seja. Gente, não dá para... A gente pode dar, tudo bem. O barba lá, pelo amor de Deus, não dá, gente. Vou te falar... Então, eu acho assim, Janaína, nós precisamos alertar as pessoas que vão votar para quem exatamente sabe trabalhar no serviço público. Né? Meu pensamento, porque eu vejo umas barbaridades e uns projetos de lei ridículos, né? Que são... Porque o que acontece, né? Eu acho que... Por que a advocacia ajuda no trabalho legislativo? O advogado, ele sabe que você pode ter todos os direitos, mas se alguém não colocar aquilo no papel, não juntar as provas, não for lá no fórum distribuir, não fizer as audiências, não adianta, entendeu? Então, às vezes eu percebo, com alguns políticos dessa nova leva, né, que tem ali o seu canal do YouTube, que eles não entendem que existe um trabalho de verdade. Eles acham que chegar ali e falar, tá falado, acabou. Mas existe um trabalho a realizar. Não adianta dizer assim, olha, eu acredito que é importante que as mulheres possam escolher. Ok, você acredita, tudo bem, e aí? Não, você tem que pegar, você tem que ir atrás de dados, você tem que elaborar um projeto, você tem que apresentar o projeto, você tem que defender o projeto. Percebe? Isso é trabalho. Né? Então, é isso que às vezes eu acho que está difícil dessa meninada, que tem uns que o primeiro trabalho é ser deputado. Eu não estou desmerecendo. Eu acho que é verdade. Mas você tem que... Alguém que tem uma vivência de fazer as coisas andarem, fazer as coisas acontecerem, faz diferença, entendeu? E o trabalho no legislativo é um trabalho jurídico. Eu tenho até falado isso aí. Quando eu voltar para a universidade, eu vou desenvolver uma disciplina para mostrar. Até outro dia eu dei uma palestra.
o trabalho legislativo ele é jurídico. Você tem que entender, quando você está fazendo uma lei, você tem que pensar como é que isso aqui vai ser lido. Qual é o impacto disso aqui na realidade? Não pode ser uma carta de princípios, um sonho bonito, uma poesia. Não pode. Entende? Né? Então, isso é legal de conversar com a população, sabe? Menina, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você, mulher e da área jurídica, a respeito das mulheres, problemas oncológicos, né? Que tem câncer e tal, que é uma dificuldade terrível, às vezes tem que entrar na justiça para conseguir fazer uma cirurgia, né? Para conseguir um atendimento em determinados hospitais. Às vezes tem plano de saúde, mas o plano de saúde às vezes não quer cobrir por conta de carência. O que você poderia esclarecer para a gente nesse momento? O que eu, além da gente fazer os esclarecimentos, tal, eu tenho um projeto para garantir isso. Isso foi relato de uma paciente. Ela fez a mastectomia no SUS, conseguiu o tratamento direitinho, mas ela não conseguia se alimentar, porque quem faz a cirurgia não consegue mexer o braço. O que acontecia? No SUS, tem direito acompanhante a criança e o idoso. Alguns hospitais permitem acompanhante para os adultos, vamos dizer assim, essa faixa que não é nem criança nem idoso. A comida chegava, mas não tinha quem desse na boca. Então ela disse assim, eu passei sede e fome tendo comida. Então eu fiz um projeto para que as mulheres, e essa cirurgia também tem homem que faz, é mais raro, mas tem, viu? Câncer de mama é intrigante, né? A gente não sabe, mas tem. E aí a mobilidade, então para que quem faz essa cirurgia ou alguma cirurgia que tire a mobilidade tenha direito ao acompanhante. Então esse projeto tem. Agora, o que eu tenho conversado, né? Desde que eu tomei posse, eu fiz uma audiência pública sobre o papel da telemedicina no acelerar da saúde. O lado bom da pandemia, se é que a gente pode dizer assim, é que quebrou alguns tabus com essa coisa da telemedicina, sabe? Quando eu entrei, que não tinha pandemia ainda, quando eu fiz a audiência pública, a reação foi muito negativa. A sensação de que quer tirar o papel do médico, quer diminuir, não é nada disso. O que a gente quer? A gente quer dar acesso à saúde, tá? Então, nessa audiência pública, em outros encontros que eu fiz, porque eu fui da Comissão de Saúde, o que eu propus? Eu não estou enrolando, não, vou te responder, vou chegar lá. O que eu propus? Eu propus o seguinte, das pessoas que fazem exames, quaisquer exames, mamografia, exame de próstata, 80%, pelo menos 80%, não tem nada. Com a graça de Deus. Graças a Deus. Só que esses 80%, mais os 20%, ficam esperando a consulta para olharem o exame para serem liberados. O que acontece? Tem muita gente que não abre o exame, né? Sabe disso, né? Eu sou do tipo que abre o exame. Eu sou do tipo que abre o exame, mas muita gente não abre. Meus pais não abrem. Eles acham desrespeito, eles esperam o médico. Para levar para o médico. Isso. Mas aí a gente descobre o médico lá não fala tudo. Aí a pessoa fica esperando, às vezes, 6 meses para conseguir a consulta para mostrar o exame. Só que, com a graça de Deus, 80% não precisa ser encaminhado, mas ficou ocupando lugar na fila. Tá compreendendo? O que eu fui propor lá para a Secretaria da Saúde, propus nesses eventos, conversei com todo mundo. Eu fui propor o seguinte, que haja uma junta técnica, analisando esses exames e entrando em contato com o paciente para dizer, olha, aqui não aconteceu nada, não constou nada, o senhor está liberado. Você dá alívio para aquele paciente que é saúde mental. Você libera o tempo dele, porque ele fica ali, vai faltar o serviço, não é? E mais importante, você libera a vaga para atender quem realmente precisa. Dos 100% que vão ter que passar por consulta, você está liberando 80%, você vai atender aqueles 20%. Então, você vai otimizar os recursos que a gente tem. Está compreendendo? Nossa. Então, assim, é economia de saúde, economia de tempo, economia de recursos. Só quem já passou por isso sabe. Aí eu fui debater. A maioria disse que eu estava errada.
que eu estava querendo colocar essa junta médica para ocupar o lugar do médico, que o exame não é tão importante assim, que o importante é o todo. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas a verdade é a seguinte, na prática, a maioria bate o olho no exame e te mandam embora, não é? Sim. Então, poucos, somente um profissional me deu razão. E eu até hoje sou grata a ele, porque quando a gente tem uma cisma, né, e alguém bom te dá razão, aquilo dá um alívio, né? O professor Medina, que é uma referência na medicina, hoje ele é o coordenador do Hospital do Rim, que é referência no transplante. Eu fui visitar o Hospital do Rim para tratar, eu vou muito nos hospitais, né, para conhecer, para entender e tal. Tinha mandado também um recurso. Aí fui conversar com ele e falei, professor, estou vendo que o senhor é um homem de visão, né, que a gente logo percebe. Falei, deixa eu passar para o senhor uma ideia que eu tive. Eu levei na secretaria, eu expliquei na Assembleia, todo mundo disse que eu estou errada. Ele me deu razão. Depois que ele me deu razão, ganhei mais segurança, entendeu? Porque é duro quando você traz uma ideia. Aí um médico diz, está errado, um conselho, está errado. Mas aí vem alguém forte e te fala, entendeu? E esse cara não é brincadeira. Ele foi pedreiro, ele começou a estudar, fez medicina, ganhou uma bolsa, foi para os Estados Unidos, entendeu? Você conversa com o cara tem a mente acelerada, você percebe. E ele me deu razão. Eu queria que os governadores, os candidatos, todos, pensassem nessa ideia. Porque a gente vai dar alívio para a população. Essa fila do CROSS é um inferno. Ao mesmo tempo que ela trouxe transparência, eu entendo quando as pessoas elogiam essa fila do CROSS, porque antes tinha muita furação de fila, entendeu? Antes eu não tenho agora? Olha, da minha, minha parte, não. Porque as pessoas às vezes me ligam e eu falo, gente, eu peço 1000 desculpas. Mas essa coisa... E quem não tem um deputado amigo? E quem não conhece um deputado? Vejo muita entendeu? Gente, às então, vezes até vereador, não, ligou para fulano, acabou... É muito complicado isso, porque o que acontece? A ideia é a transparência da fila, né? Por um lado, isso é bom. Por outro lado, esse distanciamento do caso concreto muitas vezes faz com que você siga exatamente a fila e alguém que precisa mais não é atendido com a mesma presteza, entendeu? Eu fui lá dentro do CROSS falar isso. Eles disseram, não, doutora, mas existe a fila zero, né? Que é o caso zero, que passa na frente pela emergência. Mas tem muitos casos que ficam ali esperando, o tumor crescendo, entendeu? Anos a fio. Então, eu acho que tinha que ter uma mudança de logística. Nós temos bons hospitais, nós temos bons profissionais, nós temos bons equipamentos. Eu visito um hospital de câncer privado e visito um público, é a mesma máquina que faz a radioterapia. Tem o corpo de físicos que planejam as sessões. Então, nós temos, mas a logística é muito ruim, entendeu? Precisa otimizar essa fila. Uma velocidade maior de atendimento. E também, né, tem muitos municípios aí também que pagam mal o médico, a gente precisava de uma mais. Tem especialidades hoje em dia que você não consegue achar. Você não consegue achar. A gente está passando por isso aqui na nossa cidade, que às vezes o pediatra a gente não encontra. Não se interessa mais em ser pediatra. Eu tenho um projeto, das minhas paixões, esse projeto. Eu percebi isso aí, comecei a visitar equipamentos de saúde. Quem vê as crianças, médico eu não estou desmerecendo, hein, pelo amor de Deus. Médico da família, generalista, clínico. Como é que eu coloco do pediatra? Ah, não, doutor, agora é uma outra mentalidade, é outra filosofia. Né? As crianças são vistas por médicos da família, porque cuida de todo mundo. Eu falei, gente, se a especialidade não fosse importante, não existiria. O pediatra é preparado para olhar a criança na sua completude. Né? Você vai no convênio, você vai no particular, família que tem um pouquinho mais de condição, não leva seu filho no clínico, leva seu filho no pediatra. Então, eu quero que a criança que depende do sistema público também tenha direito. Eu fiz o projeto para, nos equipamentos básicos de saúde, ter o pediatra. Na equipe de médico da família, ter um pediatra, e se não tiver número, que pelo menos ele participe da coordenação. Entendeu?
E aqueles programas de médico na escola, saúde na escola, sim, que eu acho que deveria fomentar, eu também defendo que tenha o pediatra, porque hoje não tem. Aí fiz audiência pública na Assembleia. Aí foi lá um representante dos médicos da família, que eu respeito, mas ele disse que a minha visão estava completamente ultrapassada, que não existe mais isso de especialista. Eu fiz reunião com o presidente da Associação Paulista de Pediatria, com o presidente da Associação Brasileira de Pediatria, com os conselhos. Eles me deram razão, que faz diferença, sim. Né? Então, o projeto está em andamento. Fiz reunião com as secretarias. Existem pediatras em São Paulo, existem. No Brasil, realmente faltam, mas em São Paulo existem. Então, é colocar criança e adolescente como prioridade, como está escrito na Constituição. Né? Agora, o negócio é o seguinte, criança não vota, né? É verdade. Falou tudo. A nossa região são 9 cidades metropolitanas, né? Se os secretários de saúde estiverem nos ouvindo, espero que sim, né, pela audiência da rádio, seria bom eles colocarem em prática isso, né? O pediatra nas escolas, pelo menos. Antigamente tinha dentista. Atendia, o dentista ajudaria muito. Eu recebi um professor de Tapecerica da Serra e falou: doutora, a criança chega com dor. Eu chamo os pais, explico, falo, tem que levar no dentista. A criança volta no dia seguinte com dor porque o pai não tem condição. Então, quando tinha o consultório dentro da escola, ou pelo menos uma escola do bairro, que aí você pode, né, levar, isso ajudava muito. É um professor mais experiente, né? Ele falou, isso ajudava muito, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para as crianças como prioridade. Isso me impactou muito quando eu cheguei na Assembleia. Tem projeto para tudo, para todas as categorias, mas para criança, no fim, a maioria não liga. Por quê? Então, conforme eu fui conversando, visitando, conversando com as pessoas, teve um assessor de um prefeito que eu fui visitar, que ele falou, doutora, é porque criança não vota. E quando ele me deu aquela explicação... Deu aquele clique. Mas os pais votam. Mas os pais, muitas vezes, não têm assim, a consciência de como as crianças no Brasil não são prioridade. Vou te dar um exemplo, uma das pautas que eu estou mais mergulhada agora. É criança e adolescente que moram nas ruas, sozinhos. Eu fui falar com o conselheiro tutelar, fui falar com o assistente social. Não, doutora, é porque eles têm liberdade. Caraca, falei, o quê? Falei, que diabo é isso? Aí, não, doutora, tá no ECA. Só que eu dei aula de ECA, né? Falei, tá escrito onde isso no ECA? Isso não tá no ECA, eu dei aula de ECA. Entendeu? No ECA tá escrito que tem que ter proteção integral. Não pode um funcionário público passar por uma criança sozinha na rua, entendeu? E deixar a criança dormindo na rua para ser morta, estuprada, entendeu? Cooptada, para ser usada como braço, né, de um criminoso, sim, entendeu? Não pode, você tem que acolher. Mas, assim, a mentalidade dos formadores de opinião, ela está de um jeito que eles veem o meu pensamento como um pensamento autoritário. Acreditam nisso? Entendeu? Então, assim, o que acontece? A gente precisa voltar a olhar crianças e adolescentes com prioridade. Na educação, na saúde, entendeu? Na moradia. Entendeu? Porque senão, o que acontece? Você está criando pessoas revoltadas, criando mão de obra para o crime, né? Fora a desumanidade em si, você está plantando mal para o futuro. A gente está vendo uma situação, a gente estava assistindo um filme, que parece que eu gosto muito de assistir os filmes nacionais antigos, para eu ter um balanço, né? Eu estava assistindo outro, Pichote. Ai, muito bom. Nossa, faz tanto tempo. Muitos anos. Estão sempre frisando na Maria Pera. Nossa, é verdade. Umas cenas inacreditáveis do menino menor de idade. E hoje, claro, jamais passaria um filme desse. Ele foi morto, não foi? Ele entrou em crime mesmo. Ele foi morto. Eu vou assistir aquele filme para a gente ter um parâmetro das vidas atuais, né? E a gente está vendo. E hoje muitas coisas estão... Não é mostrada, mas a gente que mora aqui, a gente sabe que rola muita coisa, né? Isso deveria mudar. Isso deveria ter um parâmetro mais. Outros países já colocam a criança de 9 anos já sendo responsável por mortes e atos. Nós vemos
crianças aí com 10, 12 anos, já tem bebê. Então, acho que isso aí deveria ter um trabalho em cima. Acho que a educação trabalhando em cima. Os pais têm uma facilidade muito grande. A mãe deixa lá com o avô e ela vai para o baile funk. Eu falo isso para minha esposa às vezes, isso não acontece. Acontece. Interior de São Paulo, ela é do interior de São Paulo. Acontece, ela tá ouvindo a gente, ela tá ouvindo a gente. Manda um beijo para ela. Como é o nome dela? Simone. Beijo, Simone. Acontece, Simone, filha. Acontece. Infelizmente acontece. Eu dei aula de segurança pública na USP e eu dava aula para uns delegados. E aí, casos assim, a menina com 13 anos, 12 anos, no baile funk, aí eles levavam para a delegacia para chamar os pais. Quando chegava a mãe, com 20 e poucos anos, porque engravidam muito cedo, a mãe também estava no baile funk. Entendeu? Isso que eu falei para ela, não acreditou. Acontece. A mãe leva a criança no baile acontece. Funk. Então, a gente, veja, com isso, eu não estou querendo jogar pedra em ninguém, não estou querendo acusar ninguém, tá nem demonizar ninguém. Mas a gente tem que lembrar que pai e mãe é pai e mãe, não é amiguinho. Né? Tem que ter consciência de que cada um na sua idade, né? Cada um na sua responsabilidade. Então, assim, é óbvio que a gente tem que trabalhar para evitar a gravidez na adolescência, né, para orientar, entendeu? Mas, assim, essa coisa, né, de você ser muito permissivo, isso está fazendo mal para todas as crianças. Isso sem contar situações de relações sexuais coletivas em determinados ambientes, com adolescentes. Que, para a nossa legislação, é estupro. Então, a autoridade tinha que interferir. Mas aí tem medo. Né? Então, assim, são temas tabus. O meu olhar é um olhar visto como ultrapassado, vamos dizer assim, né? Só que eu não acho que eu sou ultrapassada, eu acho que eu sou preocupada. Imagina se a coisa continuar como está, imagina daqui a 20 anos. Porque essa geração de 20 anos agora, elas pegaram um trâmite de governo que, pelo amor de Deus, tudo pode. O cara lá pelado, ou esses dias estava o cara lá pelado na escola lá, o professor, é ridículo aquilo. E isso aí vai só piorando. Se você não segurar, vai piorar cada vez mais. Isso não pode acontecer. Eu estava vendo hoje a gravação do Bolsonaro, ao vivo do Bolsonaro na Jovem Pan, e sobre a escola militar, que eu acho que é muito boa. Eu fui militar, né? Eu servi no Exército, pelotão de operações especiais do Exército. E na minha época, ele falou assim, a escola militar. E a escola militar, as escolas que tem falado, as crianças estão saindo da escola e um dos monitores policial, vem cá, qual é a tabuada do 8 vezes 8? Aí o menino errou. Volta pro fim da fila. Aí o pai tá lá fora esperando. Pô, o moleque errou, ele vai ter que voltar de novo. Voltou, errou. Volta pro fim da fila. E ele vai ficando por último. Aí chega lá o pai e dá aquela cascada na criança. E isso tem que acontecer. Porque você olha, hoje estou fazendo faculdade de História agora. Historiador da região. Eu fiz educação física, fiz fotografia. Enfim, gosto de me aventurar. Enfim, eu também entendo que as pessoas, até vejo a molecada, eu comecei a estudar depois de 30 anos. Né? Que bom. Depois dos meus 30 anos, eu fui para a faculdade. Que bom. Até meus 30 fiz burrada pra caraca. Mas depois eu parei e comecei a estudar bastante. Mas eu vejo que a molecada hoje, que eu tenho grupos, eu tenho mais de 100 grupos, eu vejo que esse pessoal tem uma questão de molecada, tá aqui no litoral todo, eles estão meio perdidos. Falei, gente, aproveita, você paga uma faculdade de R$170, você gasta isso numa balada, faz uma faculdade. Entendeu? Eu até tenho falado sobre uma coisa que parece muito boba, né? Mas eu vou falar aqui também. Não usem calculadora. Não usem. Porque o que acontece? Atrofia o cérebro. A meninada hoje está no 3º ano do primário com calculadora. Como é que vai treinar a tabuada? Como é que vai montar? Eu sei que parece bobagem, mas é importante. Você vai em qualquer padaria hoje, às vezes você dá um troco para facilitar, a pessoa não entende. Aí ela fica... já tem a calculadora para fazer. Aí, Janaína, olha, eu vou contra você. Agora eu vou. Pronto, vamos lá. Eu sou da parte da tecnologia, eu gosto muito dessas coisas meio loucas. Então, a gente acelera muito as coisas quando a gente tem a oportunidade de ter uma calculadora. Eu, na 5ª série, já falava assim, não, se eu tivesse uma calculadora, eu sei como fazer.
Mas eu tive essa calculadora é muito mais rápido, o meu trabalho era muito mais rápido. Eu vejo, eu estou falando história, então, né? Que agora você aprendendo sobre Karl Marx, sobre outras peças, né, que fizeram o marxismo, né? Então você começa a entender as cagadas que começaram lá atrás, que estão gerando hoje. Então eu falo, de repente hoje, eu acho que a gente tem que plantar um pouco mais, e tem falta professores de geografia e história do Estado, não tem. A pessoa está se aposentando e está aí. Né? Então está ficando difícil. Eu acho que a gente também deveria colocar um pouco mais essa parte, de tecnologia. Porque às vezes você chega lá, o Google sabe? Não, mas sabe aquilo que ele quer te ensinar. Sim. Mas tem que ter um bom professor. Né? Não, mas olha, o negócio da calculadora, eu acho assim, pode até ter, mas depois raciocínio tem que aprender primeiro. Sim. Entendeu? Porque senão a pessoa já fica acomodada, né? E a dificuldade, porque assim, fazer conta não é só fazer conta, é o desenvolvimento do cérebro. Né? Sim. Então, nem sei porque também a gente entrou nessa conversa. Mas a gente está com pouco tempo também, ela tem os compromissos ainda hoje, e eu quero que você deixe suas considerações finais, o seu projeto de trabalho, como senadora, sentou como senadora, o que você vai... Bom, eu quero levar todos os meus projetos da Assembleia para o âmbito nacional, tá? Então, esses que eu já falei, acelerar a fila de adoção, acabar com tanto recurso das pessoas que querem adotar crianças que estão ali abandonadas há anos e não conseguem, né? Eu conheço casais que estão há 6 anos numa fila de adoção. Às vezes você entra na fila numa situação, né? Acontece de tudo na vida da pessoa, entendeu? Quando aparece a criança, a pessoa já está num outro contexto de vida, entendeu? Então, eu vou lutar por essa causa. Tem essa preocupação com as contas públicas também. Acho que a gente tem que reduzir gasto, diminuir o número de parlamentar, entendeu? Mexer um pouco no sistema partidário, que é um sistema assim que são sempre os mesmos, sabe? É muito difícil para uma pessoa de fora entrar, por melhor que seja. É difícil, por exemplo, eu não conseguia legenda para concorrer. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Quero que o Senado seja respeitado pelos outros poderes. Hoje a gente tem essa situação, percebo que você acompanha, essa situação do Supremo Tribunal Federal agindo fora das suas competências. Totalmente fora. Né? Então, assim, é o Senado que controla isso. Então, precisa ter alguém que entenda dessa parte, que entenda onde o Supremo está errando, entendeu? Então, assim, são muitas coisas que podem ser realizadas. E aí a minha ideia é colocar essa experiência, esse conhecimento à disposição, né, de São Paulo, do Brasil, mas principalmente de Deus, que eu acho que quando a gente tem talentos, tem que colocar em cima, né, à disposição e seja o que ele decidir. Sim, é verdade. É exatamente isso, eu quero agradecer a sua presença, Janaína, que você seja nossa senadora aqui, também representando a gente, que lute e conquista aquilo que você deseja. É uma honra tê-la aqui conosco. É honra minha. Venha várias outras vezes, Sim. A gente tem uma quantidade muito grande, vai estar disponibilizado aqui no nosso canal do YouTube, no Facebook e também no nosso podcast. Eu passo o endereço para vocês. Tá ok, tá bom. Para participar, eu quero agradecer o pessoal que está deixando aqui os comentários. Hoje não deu nem tempo para a gente ler. Eu falo demais, né, gente? Eu sei que é minha. Aprendizado. A gente teve aprendizado. Não, eu que aprendi. Olha, aprendizado aí. Foi uma sabatina que nós passamos, porque trazer a candidata ao Senado aqui na nossa região foi maravilhoso. Eu estou muito feliz da sua presença aqui. E espero que as mulheres aqui da Zona Noroeste, a nossa região toda, as mulheres, tenham uma atenção voltada para você nas próximas eleição já. Muito obrigada. Quer ser senadora e quer ficar como senadora. Opa, e vai estar junto com a gente. Essa coisa de fazer trampolim, não. Entendeu? Isso é legal, isso é importante. Que bom, obrigada. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Até a próxima.